it in, and it's ended up in the back of the net. That's amazing. Welcome to live coverage of Borussia Dortmund. Al-Kafa also there, looking for his hat-trick here. Damos as boas-vindas neste momento a Ricardo Magri, diretor de desenvolvimento de negócios da Sport Radar para a América Latina. Ricardo, como vai? Gostaria que você apresentasse um pouquinho da Sport Radar para o nosso portal de notícias GMB, no ciclo de entrevistas GMB One on One. Muito obrigado, Gildo. Prazer falar com você. Satisfação participar. Muito obrigado pelo convite. Espero contribuir à altura para o conteúdo que a gente vai gerar com essa entrevista. Eu estou bem, muito obrigado por perguntar. Espero que vocês todos aí, você pessoalmente, sua família, teus companheiros de trabalho, a empresa como um todo esteja bem. É um período muito diferente, curioso, um período que a gente não imaginava passar fora da ficção científica, na vida real, e que, modéstia à parte, pelo menos o que me cerca mais próximo, acho que a gente está enfrentando muito bem. Eu vi poucos negócios sofrerem as últimas consequências, que é interromper as atividades. Todo mundo conseguiu fazer uma manobra drástica de sobrevivência e conseguiu sobreviver, e agora está começando a se recuperar de certa forma. E no plano pessoal eu consegui ficar saudável, manter minha família saudável, respeitando a quarentena, lógico, perdendo um pouco tudo que a gente podia fazer com o mundo normal, né? As reuniões, as viagens, mas na medida do possível, atravessando essa fase que eu vejo agora, daqui a poucos meses, voltando mais ao normal e permitindo que as coisas ganhem o mesmo fôlego que elas tinham antes, com algumas mudanças, claro, mas um pouco mais produtivo do que o período principal da pandemia, que foi aquele período lá de abril, maio e junho. Vamos esperar por isso, né? Vamos esperar por isso. Eu queria que você contasse para todos nós que visitamos, que trabalhamos e que conhecemos um pouco do setor de jogos, que você contasse um pouquinho da Sport Radar, quer dizer, como é que a empresa se coloca hoje no mercado mundial, quais são as principais atividades dela. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Joia. A Sport Radar é uma empresa muito conhecida do setor, então eu vou falar de uma maneira que quem conhece a Sport Radar reforça alguns conceitos, ou talvez até tire alguma nota de curiosidade a mais que não tinha, e para quem não conhece, fica mais familiarizado do que a empresa. A empresa é uma grande fornecedora do setor. A Sport Radar é uma grande empresa B2B do setor de apostas, né? Ela fornece produtos para os operadores de apostas, ela nasceu com esse DNA. Ela nasceu com uma prerrogativa curiosa de praticamente criar o mercado de apostas online, porque ela codificou os elementos do jogo e, junto com isso, adicionou os modelos matemáticos que calculam as odds. Então, o melhor jeito de explicar a Sport Radar ela nasceu há muitos anos atrás, há praticamente 20 anos atrás, fabricando esse tipo de informação digital que permite para qualquer operador que suba uma operação, após trabalhar a marca, após trabalhar a plataforma básica, ela pluga o conteúdo da Sport Radar e aí ela tem a oferta que ela quer apresentar para o público dela de jogos. Ela vai ter tanto os dados do jogo em si, a marcação dos elementos do jogo, início, gol, falta, outros elementos da disputa como escanteio, final do primeiro tempo, como as odds e a sugestão de flutuação dessas odds ao vivo. Esse é vamos dizer assim, o core business da empresa.
Ao longo do tempo, Gildo, a Sport Radar foi agregando novos produtos e serviços a esse portfólio e criando divisões novas que usam a mesma, vamos dizer assim, o mesmo fundamento, o mesmo espírito de atuação, mas diversifica a ponta final do produto, como os elementos que a gente tem para as federações e outras soluções que a gente apresenta para os próprios operadores que fogem dessa situação de dados e estatísticas e vão mais para elementos de fazer um marketing melhor, um marketing mais digital, propriedades de patrocínio que vem das federações, que a gente muitas vezes tem as parcerias. Nessa diversificação entre sinergias do mundo do esporte, da mídia, que também consome dados, e os operadores de apostas, a Sport Radar acha novos canais de distribuição e novos produtos ciclicamente. A cada par de anos surge aí um negócio que entra na mira do board como prioritário, além do core business, e a gente busca desenvolver. Eu, como business developer da América Latina, tenho uma participação em praticamente todos esses verticais que eu contei para você, seja na origem de tentar abrir o mercado inicial e depois incorporar um time melhor que toca sozinho, como até hoje guardando para mim mesmo a administração geral de toda a cadeia de valor, do início até o fechamento contábil de algumas dessas frentes aí aqui para a América Latina. E como você chegou à Sport Radar, Ricardo? A história, como toda trajetória empresarial, guarda suas curiosidades. Eu tinha bastante conhecimento com o nosso Managing Director atual, o Gustavo. O Gustavo, ele era o dono de ele era o administrador de uma operação de apostas, ele era um bookmaker, né? Ele tocava um sportsbook no Brasil, bem pioneiro, e era cliente da Sport Radar no Globo. Ele era cliente do nosso CEO hoje, né? Do fundador da Sport Radar. Nessa mesma explicação que eu te dei agora há pouco, ele era um operador de apostas local consumindo os produtos da Sport Radar. A Sport Radar não tinha nenhuma presença aqui na América Latina, mas sabia do potencial e na oportunidade certa o CEO lá na Suíça, o nosso fundador, o Carsten, lá na sede da empresa suíça-alemã, fez um convite ao Gustavo para fundar o escritório da América Latina. E o Gustavo fundou o escritório, usou bastante do time de trading dele, daquela operação de apostas que ele tinha, né, que eu falei, e logo depois, quando ele precisou de alguém para fazer uma parte mais comercial fora de Montevidéu, essa incorporação inicial da empresa foi feita em Montevidéu, porque faz muito sentido você ter um escritório de produção lá. É um país que, na Zona Franca deles, lá que chama Zona América, eles são familiarizados com a indústria do jogo, então não tem restrição. Mas quando ele precisou de alguém mais comercial para os mercados principais, como Brasil, Argentina, ele buscou uma posição e eu, nessa época, atuava com eu tinha comigo a administração regional Latam de uma ferramenta digital que fazia bem esse meio de campo. Ela era uma espécie, para explicar de um jeito simples, era um calendário virtual de esportes que se tornava um inventário de marketing. E eu tinha que fazer primeiro a parceria com as federações e os clubes, para eles terem a ferramenta no site deles, e depois eu vendia essa parte como propaganda, inventário de propaganda para empresas. Tinha até empresa de apostas no setor nessa época. Isso daí, Gildo, faz, vamos dizer assim, 10 anos mais ou menos. E como o modelo de negócio que a Sport Radar buscava era muito parecido, ela precisava primeiro confeccionar bem as parcerias com as federações para poder colher os dados, para poder usar os elementos do jogo de uma maneira apropriada e depois reverter isso para o desenvolvimento dos produtos. Eu recebi o convite do Gustavo para fazer exatamente isso de maneira pioneira na América Latina no primeiro ano de fundação do escritório. Então, primeiro veio o Gustavo, estabeleceu a operação, trouxe o pessoal mais hardcore de fábrica de odds e dados, porque ele tinha isso in-house, né? Ele tinha isso dentro de casa na operação que ele tocava, e quando ele precisou de um braço mais comercial, ele me fez o convite e eu assumi essa posição na Sport Radar lá no fim de 2014, efetivo de 2015 para frente, com mais clareza, e desde então eu participo do desenvolvimento de um ou outro vertical da Sport Radar, ciclicamente, como eu te expliquei, desde esse período. Já abriu o mercado aqui para os negócios de integridade, que é aquela situação que a gente monitora o crime da manipulação de resultados em nome das federações e até da polícia, e fornece para eles, vamos dizer assim, informação para tomada de decisão contra o crime, né, no combate desse fenômeno que, infelizmente, ele é agregado, ele é um subproduto
produto negativo das apostas, cresce o olho no mercado, cresce a vontade dos malfeitores de tentar manipular uma partida. Então esse a gente fez do zero, hoje está muito bem estabelecido, temos os contratos mais volumosos aqui da América Latina com a Conmebol, com a CBF, com as federações regionais, justificou a montagem de um time em Montevidéu só para isso. Então o espírito é esse, cai na minha função de desenvolver o mercado, por isso a função do Business Developer, e depois a gente estabelece a operação de um modo mais estruturado. Por essa passaram os negócios de mídia, passaram os negócios de transmissão digital, passaram as parcerias de dados, todas elas com a minha participação. Hoje um pouco mais essa questão de patrocínio e advertising, uma divisão nova da Sport Radar chamada Ads, que é muito frutífera porque ela é voltada para o mercado de apostas novamente, usando os elementos que a gente tem de proximidade e parceria com os clubes e as federações. E deve ser muito difícil para a Sport Radar, ou foi muito difícil para a Sport Radar, enfrentar esse momento da pandemia, né, em que houve a suspensão dos principais campeonatos no mundo todo, né? Como é que vocês viveram esse momento? De modo adaptando, fazendo uma série de adaptações necessárias que tirou a gente do nosso normal, né? E como eu expliquei também quando você fez a saudação e perguntou como eu estava, uma coisa que eu vi acontecendo com várias indústrias, não só a nossa, outras indústrias também. A Sport Radar se viu de uma hora para outra sem o principal elemento que originava a fabricação dos nossos produtos, que eram os jogos. Então, quando houve uma parada geral dos esportes, e pior, Gildo, uma previsão mais feia para o futuro. Se você lembrar, no começo da pandemia, ainda tinha uma tentativa forçada de que os Jogos Olímpicos não fossem bloqueados. Tinha uma discussão dessa, até que no meio daquele primeiro mês, o Comitê Olímpico anunciou que não iam ter as Olimpíadas. A Sport Radar se preparou para um cenário drástico, até de que talvez não fosse ter esporte nenhum, até o fim do ano, até mais ou menos outubro, novembro. Então, assim, a pintura da tela era muito feia para o futuro. E a gente ficaria sem o principal elemento, que era um esporte para você fabricar o dado e a odd em cima desse e fornecer para os operadores de apostas poderem oferecer isso para o público consumidor deles. Onde foi a adaptação, Gil? A Sport Radar se viu na necessidade de fabricar eventos. Uma coisa que a gente praticamente nunca fez, que foi se tornar uma parte mais ativa na organização dos eventos. Quais eventos? O que dava para fazer. A Sport Radar conseguiu organizar, com um pouco de investimento próprio mesmo, torneios de ping-pong, porque era seguro fazer 2 jogadores com distância, com máscara, com pouca gente transmitindo o jogo, uma câmera basta para você pegar a mesa inteira, um árbitro basta, com distância também respeitada, para você filmar o evento. Então a Sport Radar organizou eventos de table tennis, né, que é o nome clássico internamente para a gente, o famoso ping-pong, em vários locais do mundo, inclusive no Brasil. Um contato simples com uma pessoa do setor, uma explicação da ideia, um budget reservado para isso, e a gente organizou uma série de jogos de ping-pong oficiais com jogadores profissionais para oferecer isso para o mercado de apostas. Outra modalidade que deu para fazer isso, Gildo, foi o eSports, que teve um fomento muito grande nessa parte da pandemia, porque a pessoa podia jogar da casa dela até. Então, a gente tentou organizar ao máximo torneios de jogos de futebol, porque eles pegam um público órfão do futebol oficial, entendeu? Tentando organizar eventos com jogadores profissionais. A gente viu muito evento acontecendo aí na parte lúdica, mas é difícil você trazer um trader esportivo, um apostador voraz, para apostar numa celebridade contra outra celebridade. É um jogo que não é sério para ele. É um jogo difícil dele prever quem é mais forte. Quando você fala de um torneio com jogadores profissionais, ele provavelmente já estudou esse trade no passado e sabe que aquele jogador brasileiro é top do ranking. Ou mesmo ele pode consultar um ranking e ver que vai jogar o 20º contra o 10º. Ele mesmo mede as forças pelo raciocínio dele, entendeu? E o nosso público de odds creation consegue também ter elementos melhores para botar um preço adequado para essa aposta dentro desse jogo. Então a Sport Radar ativamente organizou vários torneios de esportes, não só aqui no Brasil, na América Latina como um todo, em outros lugares do mundo, e foi o que a gente conseguiu fazer, Gildo. Para ser bem honesto, a gente conseguiu um número muito bom de conteúdo. Existe até um estudo lá da Sport Radar que a gente subiu, em matéria de eventos esportivos, o mesmo número em abril do que o abril do ano anterior, que não tinha pandemia. Mas, infelizmente, o esforço é válido, mas não é o mesmo
não é a mesma qualidade de produto, né? Não se espera que os sites de apostas tenham o mesmo resultado com um jogo desse do que eles teriam com um jogo de Champions League, ou um jogo de Libertadores, entendeu? Eles gostaram, claro, porque eles tinham alguma coisa para colocar no ar, mas não é a mesma coisa, e a gente sabia disso. Então, foi melhor do que ficar parado, foi um jeito de tornar a indústria mais sobrevivente, foi um jeito de melhorar o modo de sobrevivência da indústria, demandou um esforço gigantesco, não deu o mesmo resultado de retorno, mas valeu a pena. Foi melhor do que ficar parado e manteve a gente ativo na roda que deveria girar nesse período de pandemia de toda a nossa indústria. Foi um tremendo desafio, né? E agora os campeonatos já estão voltando, né? Isso já é uma luz no fim do túnel para uma atividade como a da Sport Radar? Sem dúvida, Gildo. A gente pode falar de um modo geral, em tudo que eu escuto, em todos os aspectos, inclusive na parte dos clubes e federações, que a volta da Bundesliga em particular foi a fronteira entre o caos e a caminhada para sair da marola que estava aqui tentando afogar todo mundo. A gente começou a sair dessa maré mais turbulenta no começo da Bundesliga. Os operadores começaram a ver um resultado satisfatório porque o público entendia melhor o campeonato. O campeonato, felizmente, voltou com tudo bem perto do final. Infelizmente, ele teve conclusão do campeão poucas rodadas depois, mas, mesmo assim, ele estabeleceu o protocolo para as outras ligas europeias poder retornar, a segurança até para a opinião pública de que dava para fazer, trouxe os apostadores de volta para uma liga que eles já conheciam, jogadores que eles conhecem, clubes que eles conhecem, e aí, logo depois da Bundesliga, 2-3 semanas depois, já começou a voltar os principais torneios europeus. O da Espanha tem os clubes mais fortes, o Barcelona e o Real Madrid. A Premier League é disparada a liga principal e a mais apostada propriedade não cíclica que existe, né? Eu digo não cíclica porque a Copa do Mundo drena um movimento imenso. A NFL também se equipara à Premier League, mas na verdade a NFL inteira não é comparável. O Super Bowl e o Super Bowl é um evento só por ano, então dá até para falar que é um evento cíclico anual. Mas a volta da Premier League, a volta das ligas europeias já deu um estabelecimento ideal para a indústria poder respirar novamente. Clientes meus, Gildo, que chegaram a menos de 5% do faturamento no período mais feio, nesse período que voltaram às ligas europeias, já chegou lá perto dos 70%, onde já dá para você se planejar melhor e atravessar melhor a crise. E a Sport Radar pretende manter, por exemplo, as apostas em ping-pong, como você acabou de comentar, nos esportes, quer dizer, continuará sendo um produto Sport Radar? Sim, os esportes principalmente. O nosso Managing Director de Sales, o responsável por todas as atividades de venda da Sport Radar, o Edward Blonk, ele publicou faz muito pouco tempo, depois se você quiser você procura, eu posso te compartilhar, claro, um statement, uma declaração para a indústria, num evento parecido com esse nosso, num press release sobre o futuro, dizendo exatamente isso, que os esportes que ajudaram a pandemia ajudaram os operadores a sobreviver na pandemia, são esportes que ganharam espaço e talvez continuem com fôlego forte, especialmente os esportes. E esportes, Gildo, é uma coisa que a gente pensava sobre nova geração, achava atrativo, existe muito investimento nisso por parte do site de aposta, especialmente na parte de patrocínio. A Sport Radar subia muito conteúdo sobre isso, tem uma parceria lá com a ESL, que é a FIFA da organização dos torneios, e subia vários torneios e odds de Counter-Strike, League of Legends, pouca coisa sobre esporte eletrônico, como futebol, basquete eletrônico, mas isso ganhou um fôlego novo e realmente a modalidade se provou uma modalidade à prova de pandemia. Você pode organizar eventos com mais facilidade, eventos profissionais. Essas ligas vão ganhar mais notoriedade do que elas ganharam. Elas receberam, Gildo, investimento em transmissão, elas receberam investimento em se tornar mais atrativa para betting, que nem esses mesmo que eu contei que a Sport Radar fez, e esses esportes largam como um belo trampolim dessa pandemia, que a não ser que aconteça alguma coisa bem errada na gestão disso daí, eles aproveitam o impulso desse trampolim e alçam voos mais altos, e a Sport Radar embarca nisso, e os operadores de apostas embarcariam nisso também. E agora, 2 brasileiros foram indicados para o prêmio Esportes Awards 2020, né? Quer dizer, é uma demonstração também de que é uma atividade de esporte como outra qualquer, né?
A gente sempre teve grandes estrelas nisso daí. Também é uma coisa curiosa. Nós temos jogadores dessas franquias que eles chamam, né? Os times de esportes. Nós temos jogadores entre as maiores estrelas do mundo. Os Ronaldinhos, que a gente perdeu no futebol, e tem só o Neymar como um expoente aí, os Ronaldinhos que a gente teve em outra época, 2, mais Rivaldo, eles estão nos esportes. A gente tem, nessas modalidades que eu te falei, Counter-Strike, League of Legends, figuras famosas no mundo inteiro. Não são tão famosas aqui para os amantes do esporte tradicional, talvez o público mais velho, mas o pessoal que joga nessas franquias, eles são estrelas do esporte, brasileiros, estrelas do esporte internacional. E isso dá notoriedade para o esporte lá fora. Algo parecido com o que aconteceu com o MMA, quando surgiu, que a gente tinha o Anderson Silva, a gente tinha o Vitor Belfort, eles eram exponenciais no mundo inteiro e nem eram tão conhecidos no Brasil como eles eram lá fora, nos Estados Unidos, porque a modalidade tinha muito fomento internacional. Então, outro elemento que se pode embarcar para aproveitar. Bem interessante, é uma mudança de paradigmas, né? Agora, Exato. Voltando para o Esporte Radar, de um modo geral, como levantar dados e garantir a integridade, como você mesmo falou agora há pouco, a integridade nos resultados? A garantia, eu antes da Esporte Radar e antes daquela atuação que eu te falei que me levou a Esporte Radar, eu trabalhei muito tempo com compliance. A garantia é o termo difícil de você atingir. O que você consegue é mitigar, né? Todo mundo, na prudência da linguagem, busca sempre ferramentas que te levam até a uma administração de risco zero, mas garantir que você vai efetivamente eliminar o risco é muito difícil. O que a gente faz, Gildo? A gente usa o que você falou aí, dados. A gente usa um input que vem dos nossos clientes mesmo, das casas de apostas pelo mundo. A gente usa um input do que acontece no ao vivo, dos mercados ao vivo de odds deles, e esse input é lido por um sistema muito experiente, um sistema que é melhorado todo ano. Existe um investimento de desenvolvimento de software nesse sistema que já tem mais de 15 anos, que é o FDS, o Fraud Detection System, é uma sigla em inglês. Esse sistema de detecção de fraude, ele é alimentado pelo trading de quase todos os operadores do mundo, de uma maneira, claro, que protege a operação deles, protege as identidades, mas nos dá um elemento de que se a odd se comporta de uma maneira muito esquisita, porque o mercado está apresentando uma situação muito esquisita em campo, por exemplo, o jogo está para acabar e tem um volume de apostas muito forte de que vai sair mais um gol. Então a odd era para estar subindo, porque o jogo vai acabar, e você tem 1 minuto para acabar o jogo, é muito mais difícil de sair um gol do que quando você tinha 90 no minuto 1. Você está no minuto 89 do jogo e existe um volume muito grande de apostas vindo de determinadas regiões, e a gente consegue ler isso, de que vai haver um gol lá, e pumba, o gol sai. Então a gente tem uma combinação de alarme do sistema dizendo que havia uma sinalização do mercado de apostas para um elemento improvável, e se acontecesse aquele elemento improvável, ele ia dar sucesso a um monte de apóstolas esdrúxulas, a um monte de apóstolas fora do usual. Entendeu? Eu não estou falando aí, Gildo, eu sempre gosto de fazer essa explicação, porque ela ilustra muito bem para o leigo. Eu não estou falando aí de um tiozinho na Irlanda com um copo de Guinness na mão, enchendo a cara e apostando uma grana que ele não deveria no time dele, entendeu? Apostando a casa numa vitória do Celtic. Eu estou falando de seguidas apostas em vários operadores de aposta, em várias operações diferentes, em vários locais do mundo, que causam uma mudança de odd no mercado geral. Entendeu? Então isso daí não é fruto de uma aposta só. A gente consegue até detectar quando é uma só, mas esse fenômeno é mais observado quando você vê um padrão de apostas fora do usual e que ele é recompensado por um elemento de jogo. E aí quando você vai analisar esse elemento de jogo, muitas vezes você consegue identificar ali uma ação esquisita em campo, uma marcação do juiz muito absurda, um esforço muito pobre do goleiro ou da defesa em combater aquele gol ou evitar que aquele resultado aconteça. E isso complementa, a análise complementa o achado do sistema e gera uma opinião, um relatório opinativo nosso, né, que é entregue aos nossos clientes, às federações e à polícia, para poder investigar esse jogo mais a fundo. Uma etapa em que a Esporte Radar também ajuda com os elementos de investigação que a gente tem desenvolvido dentro dessa divisão de integridade. É assim que a gente tem uma posição de protagonismo e de criação até dos sistemas de monitoramento existentes hoje, a favor da indústria do esporte. E isso gera muita segurança, tanto para as federações, como, obviamente, para o poder de polícia chegar e verificar tudo o que aconteceu, né? Sim, um informe nosso, um relatório nosso sobre uma manipulação, ele é tão
conclusivo, ele é tão seguro de que houve alguma coisa, que quando não há também a gente coloca, houve uma suspeita, ou a gente até consegue falar, houve uma tentativa de fraude nesse jogo mal sucedida, que não aconteceu. Houve uma tentativa, muito provavelmente algum elemento do jogo estava comprado para dar um gol, mas não aconteceu o gol. Sei lá, o juiz corrompido não conseguiu dar o pênalti, ou o ataque adversário nunca chegou naquele goleiro que estava comprado, então ele não conseguiu fazer o frango dele. A gente consegue até sacar isso daí, até descobrir isso daí. Mas quando a gente entrega um relatório, Gildo, é muito provável, não, é muito conclusivo de que aquele jogo foi realmente um jogo fraudado. Tanto é que o CAS e o TAS utilizam os relatórios da Sport Radar como prova cabal. No mesmo, existe até uma declaração deles interna que no combate ao match fixing, né, ao jogo manipulado, o relatório do FGS, o sistema da Sport Radar, tem um peso tão grande para evidência como o exame de sangue para o doping. Então, eles consideram que o nosso relatório é tão conclusivo de que sim, houve fraude, como uma substância detectada no exame de sangue do jogador para o doping. Existem várias condenações que aconteceram ao longo desses anos em que usaram no processo apenas o relatório da Sport Radar, juntamente com um colega meu indo lá testemunhar no Tribunal Superior do Esporte, né, no caso, na Corte de Arbitragem do Esporte, vamos dizer assim, para que as federações pudessem aplicar banimentos pela vida inteira de juízes, jogadores e até de clubes, de impedir a ascensão de clubes para torneios da UEFA, por exemplo, que leva bem a sério essa questão da integridade. Todos eles levados ao CAS com elementos do trabalho da Sport Radar nesse sentido. Tudo isso demonstra a credibilidade que vocês alcançaram nesse mercado, né? Sim, é uma divisão estanque. O nosso CEO gosta de dizer que é um legado para a indústria, para as duas indústrias, do esporte e do jogo. As duas se beneficiam mutuamente da existência, né? Uma não existe sem a outra. A pandemia meio que provou isso daí. E ele considera essa divisão da Sport Radar um legado para as duas indústrias. Ele tenta manter a divisão sem fins lucrativos. Ela é muito nobre mesmo nas parcerias que a gente tem com as federações. Eu, particularmente, gosto muito dessa nossa divisão de integridade, e ela está aí a serviço dos mercados, principalmente os mercados pré-regulamentação, como é o Brasil, que eles são afetados por manipuladores que podem achar que estão numa praia segura, sem a visão de um órgão regulador, sem a visão da opinião pública, né? Mas eles não estão sozinhos, não. A gente detecta há muitos anos já, com essas parcerias que eu te contei, feitas no Brasil, a gente detecta há muitos anos jogos manipulados que desencadearam a operação Game Over no futebol paulista, logo no primeiro ano nosso de parceria com a federação, reportagens que mostram a polícia investigando, em que a Sport Radar não tem uma participação tão ativa na reportagem, mas a gente sabe que aquela investigação foi desencadeada por inputs que esse trabalho dessa divisão foi fornecendo para o público da polícia e das federações, e aí você vai iniciando, vamos dizer assim, o combate a esse crime. Uma coisa é o torcedor dizer que o juiz roubou, outra coisa é a Sport Radar afirmar isso, né? Exatamente, eu tenho um slide, Gildo, numa apresentação, eu faço seguidas palestras sobre esse tema, e eu tenho um slide muito interessante que ele mostra dois elementos de jogo desses daí, que você olha na sua televisão. Desculpa, fez um barulho aqui atrás de mim. Me dá só um minuto. Espera só um minuto. Entrou uma pessoa aqui, desculpa. Não tem problema. Gildo, então eu tenho um slide numa apresentação, deixa eu virar aqui, que talvez eu consiga evitar aqui. Esse slide que eu estava te contando, né, numa apresentação que eu tenho sobre esse tema, ele é muito curioso porque ele mostra dois elementos de jogo daqueles que você, com a bebida na mão, na sala da sua casa, fala, opa, aconteceu alguma coisa errada aí, entendeu? O primeiro slide é até mais feio, vamos dizer assim, do que o segundo slide, mas o primeiro slide, o comportamento do mercado de apostas, não mostra nada suspeito. É um erro mesmo, um erro honesto, vamos dizer assim, de quem está passível de erro no jogo, de uma marcação de um juiz até. O segundo mostra um erro crasso de um jogador lá, e você tem a mesma percepção que você tinha no slide 1. Opa, aconteceu alguma coisa aqui, mas esse mostra o nosso estudo por trás, dizendo que aquele claramente foi um movimento com uma intenção
maléfica por trás de obter lucro indevido com uma aposta esportiva, o que faz toda a diferença. Então, você tem aquele famoso, opa, juiz ladrão, opa, o que esse cara fez, goleiro frangueiro, que pode ser mesmo um elemento do jogo. E você tem aquele que é até mais sutil, porque os atores do fenômeno buscam ser artistas, buscam deixar o negócio passar desapercebido, mas está lá o sistema para detectar. Foram treinados para isso, né? Foram treinados para isso, E a Sport Radar, ela é muito conhecida justamente por essa atividade, né? Sim, que nem eu te falei, essa é uma atividade curiosa, porque ela é uma divisão especial da Sport Radar, mas ela é muito nobre, ela dá notoriedade, quando eu digo que ela é muito nobre, ela é muito bem percebida pelo mundo do esporte e pelos órgãos reguladores. Não é à toa que a FIFA, o nosso contrato, o monitoramento inteiro do futebol no mundo está sob nossa supervisão num contrato com a FIFA, que inclui, Gildo, a primeira e a segunda divisão e a Copa de todos os países filiados. Então, sob o contrato da FIFA, a Sport Radar monitora ativamente a Liga do Brasil, da Holanda, da Itália, da Espanha, de qualquer outro país com liga forte, da Inglaterra, da França, a última campeã mundial, ao mesmo tempo que a gente monitora a Albânia, Equador, El Salvador, Gana, países não tão tradicionais, mas todos eles estão sob a supervisão da FIFA, todos eles têm a primeira divisão, a segunda divisão e a Copa monitoradas. E muitas das federações fazem a extensão disso por conta própria. Eu louvo sempre a CBF e principalmente a Federação Paulista, que foi a pioneira, que faz uma extensão do monitoramento para englobar tudo que elas administram. A Federação Paulista administra jogos que não são pegos pelo pacote de jogos da FIFA e da CBF, mas ela é muito interessada no tema desde o começo e abriu as portas para as parcerias que a gente tem aqui com a Conmebol e a CBF, que também monitoram ativamente seus torneios. E outras modalidades esportivas, com certeza, né? O eSports tem, por incrível que pareça, Gildo, tem fraude nos eSports. Os caras conseguem fraudar a aposta dos eSports. A gente tem esse mesmo contrato, esse mesmo espírito de parceria para monitorar a integridade que eu te falei que a gente tem com a FIFA, nós temos com essa ESL pelo mundo. E nos torneios Spot também que eles organizam, a gente também pluga o sistema para ler o comportamento do mercado de apostas para identificar se houve alguma coisa suspeita nos jogos. Por exemplo, alguns desses jogos criados na pandemia tiveram aquele apetite do pessoal e falou, opa, tá vindo aí uma oportunidade de fraude. A gente detectou isso na hora e já combateu isso na hora e eliminou, porque seria uma complicação a mais de uma coisa que já era complicada. E conseguiu eliminar. Então você tem esse monitoramento muito ativo para basquete, para os esportes tradicionais, para vôlei. Foi desenvolvido para os motorsports também. É impensável até que algum elemento possa ser fraudado, mas é infelizmente parte da realidade. Então, Gil, a gente... Também? Hã? Vocês estão na Fórmula 1 também? Sim. A parceria nossa com a Fórmula 1 é uma parceria muito curiosa. Bom você perguntar, porque me dá a oportunidade de falar dela. A Fórmula 1 teve a parte dela de fomento de mídia adquirida por uma empresa de mídia no passado e eles nos procuraram para tornar a Fórmula 1 uma modalidade atrativa para o mercado de apostas. Desenvolver mercados mesmo, Gildo, pensar em coisas que fariam o esporte ser um atrativo para o mundo das apostas, criar elementos lá que não sejam só melhor volta ou quem está liderando, elementos que abrem mercados para os apostadores poderem fazer mais apostas nesse tipo de esporte. E isso é muito saudável. Infelizmente, a gente pegou esse contrato num período que a primeira temporada ia ser essa, que foi seriamente afetada. Já tiveram algumas provas... Com apenas 10 provas, né? Já tiveram algumas provas que aconteceram, mas o calendário foi muito reduzido. Dentro dessa parceria entrou também o pacote de patrocínio para um betting partner global. Na verdade, ele é um contrato global em que a gente pode picar ele por regiões. Então, teria como ter um betting partner para América, diferente do betting partner para Europa, Ásia e África. E vamos dizer assim, é um pacote de direitos muito interessante que tinha muito apetite para fazer ativações ao vivo, colocar
totens de jogo durante as corridas, um carrinho preparado como se fosse um espaço para jogo, mas infelizmente você perdeu o público. Nós vamos ter muito pouco evento dentro do calendário que eles conseguiram idealizar e nenhum deles com público. Então torna um pouco mais difícil algumas dessas entregas. Mesmo assim, Gildo, essa parceria vai seguir, contando que um dia também esse esporte vai voltar ao normal e a gente vai poder ter um calendário e uma atuação mais adequada para receber o público, como era para ser se não fosse a pandemia. E agora, trazendo para o Brasil, como é que a Sport Radar, e especialmente você, vê o processo de regulamentação da atividade de jogos no país, e especialmente as apostas esportivas, que estão aí praticamente prontas. Até o final do ano teremos aí a regulamentação da atividade. Sim, posso dar minha opinião sobre isso, porque a gente participa bastante, já foi mais ativo, mas é um tema complicado, é um tema difícil de dar uma resposta. Você teria me feito essa mesma pergunta com esses mesmos elementos de proximidade nessa época, o ano passado, Gildo. Se a gente chegasse nessa época, ano passado, a gente também ia estar falando, tá pronta, tá aí, vai sair, e não saiu, entendeu? A gente ganha na pandemia os dois lados da balança, na minha opinião. A gente ganha na pandemia um período em que pode se planejar melhor para fazer um lançamento mais adequado, que eles não tinham, né, porque estava tudo no meio do caminho de outras coisas, né? Eles ganharam com a pandemia meses aí para pensar nisso melhor, mas também ganharam uma situação de ataque ao mercado que pode falar assim, escuta, tudo parou, o Congresso parou, a parte política parou, projetos que poderiam ter uma prioridade anterior pararam, então a pandemia também vai acarretar num atraso sobre isso. O que eu acho, minha opinião, é que está realmente muito próximo de sair, mas eu também falava isso no passado, que nem eu te falei. A parte da pós-esportiva é a liderança desse setor, ela já está pronta realmente. Na verdade, ela já está aí, ela já é algo que o público brasileiro convive com isso. A população brasileira já convive, já vê marketing, já assiste propaganda na televisão, já vê seus clubes e ligas mostrando propaganda sobre isso e já experimenta o produto nos sites online. Isso já não é mais considerado contravenção. Então é uma coisa que já está aí muito aberta. É questão mesmo de regular e tornar oficial e fazer todo mundo se beneficiar disso de uma maneira adequada, governo, ligas, e sem esquecer que se você fizer alguma coisa que complica os operadores, nada disso acontece. Entendeu? Os Estados Unidos, que teve uma descentralização de estado por estado, viu estados que tentou fazer uma regulamentação mais amarradinha e gananciosa, não absorveu o mercado negro do jogo. Enquanto mercados que foram mais inteligentes e fizeram um esquema de participação mais livre, viram a coisa fomentar e trazer retorno para governo e população em forma de impostos. Então, tem que torcer para isso ser bem desenhado. Eu acho, Gildo, que a grande novidade desse ponto, a grande contribuição numa resposta, essa resposta minha você vai ter de várias pessoas do setor, é que eu percebo que essa pandemia deixou os organizadores da regulamentação com um pouco mais de tempo de planejar, agregar à pós-esportiva os outros jogos, cassino, jogos de cassino online, cassinos urbanos. Isso a gente sempre quis incluir, a indústria do jogo sempre teve vontade de incluir, mas imaginava que ia complicar tanto que deixa a pós-esportiva primeiro e depois o resto se segue. Agora, com a necessidade do governo de fomentar a economia, talvez essa parte de cassino entre junto com os sportsbooks por causa do fomento que ele tem com o turismo, por causa do fomento que ele tem com o público que era do bingo antigamente. Então, eu vejo uma coisa que não acontecia ano passado, que é mais falatório sobre os cassinos em geral, eu vejo esse ano pós-pandemia do que eu vi o ano passado. Capaz que a regulamentação englobe tudo isso de uma vez. E como é que a Sport Radar vai se posicionar com os seus parceiros, que são, obviamente, as casas de apostas que já estão, como você mesmo disse, nas camisas dos times de futebol em todo o Brasil? Muitas dessas ativações já são nossas, já são dentro dessa área de ads, são contratos que eu particularmente participei ativamente dessas parcerias. Aliás, não são todas, eu adoraria dizer para você que foram todos os patrocínios que aconteceram, não foram, mas a maioria é. Se a gente pegar todos e botar uma porcentagem, os contratos aí da Sport Radar tiveram bastante volume, tanto em número de contratos como em qualidade da parceria. Parcerias com federações, como a Federação Paulista nos torneios dela, parceria com clubes de ponta da Série A, enfim. Isso daí, claro, vai se tornar mais oficial. Nós vamos ter mais operadores que... Existe
um grupo seleto, Gildo, de operadores que não vão para mercados não regulados. Mesmo que ele possa explorar, mesmo que ele saiba que ele tem fôlego financeiro e um produto muito bonito para fazer um resultado imenso, eles não vão para mercados não regulados. Esses daí são clientes da Sport Radar, são clientes meus, não diretamente do Ricardo, mas são clientes da minha posição equivalente na Sport Radar em outros mercados, porque lá é regulado. E a Sport Radar é uma empresa global. Então a gente conversa com eles sobre a vinda para o Brasil pós-regulamentação e quando isso acontecer, eles confiam que a Sport Radar vai ajudá-los a desbravar um mercado em que eles não só não chegaram, como vieram mais tarde do que outros. Entendeu? E, não obstante eles, nós temos os locais, que eu acredito muito. A gente viu na América Latina, principalmente na Colômbia, uma atuação muito mais proeminente dos locais que entendem o público, né? E sabem fazer os investimentos de modo mais inteligente. Os locais que a gente já atende estabelecerem uma posição mais forte. Para isso, Gildo, eu acredito que a Sport Radar também, pós-regulamentação, vai ter uma atuação mais forte no Brasil para facilitar essas operações, para não ficar, por exemplo, com todas as operações de suporte colocadas na Europa, trabalhando com uma moeda que não é a moeda local, entendeu? Eu acho que para viabilizar um volume que vai ser muito maior de negócios aqui, a gente deve ter uma posição mais forte aqui também local, o que é natural, o que deve estar na cabeça também dos nossos competidores, e vai ser uma reação ao mercado mais maduro, entendeu? Eu vejo também que vai haver uma consolidação, talvez, de empresas buscando os principais ganhadores de terreno nesse mercado pré-regulamentação, que foi também algo que aconteceu na Colômbia, algo que aconteceu no México, e pode muito bem acontecer aqui. Acredito muito nas operações tocadas pelos brasileiros que sempre mexeram com o jogo, ou elas vão crescer a um nível de briga com os estrangeiros, ou elas vão ser absorvidas pelos estrangeiros e eles vão continuar tocando essas operações.